A vontade de Deus para a família é que ela seja abençoada. A vontade do Senhor para as famílias, de modo geral, é que a família seja um lugar de bênção. Olha o que Deus disse em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Deus falou isso para Abraão. Olha o que o Senhor falou. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Abraão, por meio da sua descendência, e Deus estava falando de Jesus, por meio de Jesus, as famílias da terra, todas as famílias, ele não diz algumas, todas as famílias podem ser abençoadas. A partir do momento em que nós abrimos a porta para que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, a nossa família pode ser abençoada. Essa é uma verdade que o mundo precisa conhecer. Por isso que, às vezes, quando eu peço assim, irmão, compartilha essa mensagem, eu sei que muitos podem pensar assim, o pastor está querendo ganhar visualização, está querendo ganhar mais inscritos. Não, não é isso. É porque eu sei o poder que a palavra de Deus tem de transformar uma família. Eu sei como a presença de Cristo numa casa pode transformar o ambiente. Por isso que eu peço que você envie essa mensagem. Por isso que eu posto Minuto com Deus todos os dias. Porque eu creio no poder da palavra. Eu creio no Espírito Santo. Outro texto que eu quero citar para você, Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe o que aconteceu? Ou sabe o que está acontecendo? O coração dos pais e dos filhos entrou num modo de divergência. Às vezes nós estávamos caminhando por um mesmo caminho, no mesmo propósito, no mesmo espírito, só que as dificuldades, as lutas foram tantas que as visões elas divergiram. Hoje a família, ela se dividiu e ela está prestes a ser destruída. Só que a palavra do Senhor diz que Ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Eles vão se encontrar novamente no mesmo propósito, no mesmo espírito. Se você crê nessa palavra, se você toma posse dessa promessa, diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o projeto família nasceu não do homem, mas nasceu do coração de Deus. Desde o início, o Senhor teve compaixão do homem e viu que não era bom que ele estivesse só. E aí Deus preparou uma companheira para o homem. E Deus ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus estava constituindo ali uma família. Isso está em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Foi quando Deus formou a primeira família. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a família foi constituída por Deus. E por ter sido constituída por Deus, ela atrai a atenção do inimigo. Satanás, ele tem como meta, como propósito, destruir a família. Por isso que a família é tão atacada, por isso que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades. Eu vou falar que tem coisas que nós sofremos por causa da carne, por causa da nossa tendência ao pecado, por causa das nossas escolhas, mas existem situações que são espirituais. E a partir do momento em que nós identificamos essas coisas, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: a minha família vai mal, Deus. Minha família está capengando, Senhor. Minha família está quase acabando. Me ajuda. Clame a Ele, irmão. Clame a Ele. Se prostre diante de Deus e clame a Ele. O Senhor pode mudar a atmosfera
na sua casa, o ambiente na sua casa pode ser renovado, transformado por causa da presença de Jesus e do Espírito Santo. A Bíblia fala de muitos inimigos que Israel teve que enfrentar ao longo da história. São exércitos que se levantavam contra o povo de Deus, para destruir o povo. Hoje em dia, nós não temos que combater exércitos. Você não sai na rua e tem um soldado com lança, com escudo, com espada para te afrontar. Nós não temos que combater exércitos. Mas mesmo assim, nós estamos em meio a uma guerra. E essa guerra não é como as pessoas imaginam, anjos e demônios se degladiando em outra dimensão contra a nossa alma. Não é isso. Nós estamos sujeitos a ataques. Eu vou falar aqui de alguns ataques que nós podemos sofrer na família. Primeiro, nós podemos sofrer ataques frontais, ataques que vêm de frente para nós, ataques que nós vemos, que nós estamos enxergando. Por exemplo, dívidas, famílias que estão se afundando por causa de dívidas, por causa das questões financeiras. Muitas pessoas nessa pandemia perderam o emprego, perderam a renda, tiveram a sua fonte de renda diminuída e não estavam preparadas para sair de um padrão de vida, por mais simples que ele fosse. Deixar um padrão de vida é algo complicado, eu sei disso. Mesmo que você tenha um padrão mediano, sair de um nível para ir para um nível pior é muito complicado. É um processo doloroso e muitas famílias têm sido obrigadas a isso. E isso gera um estresse, gera uma crise. Então são ataques frontais, enfermidades. Você olha para a pessoa está doente. É algo que você está vendo, é algo que você está percebendo ali. A morte de alguém são ataques frontais. Puxa vida, tivemos que enfrentar a perda de uma pessoa na família. Olha que abalo na estrutura familiar que isso pode trazer. Independente de ser o mais velho da família ou o mais jovem da família. Uma perda na família sempre é algo assim que vai trazer um abalo espiritual, emocional, psíquico na pessoa que está perdendo. Não é verdade? Desavenças, né, dentro do relacionamento. Essa pandemia tem aflorado os nervos. Nós estamos todos assim, se encostar um no outro, trisca, porque nós estamos convivendo mais tempo com as pessoas. Então nós precisamos compreender. E tudo isso que eu falei até agora são inimigos que podem destruir a família. Mas nós podemos identificar e eliminar esses inimigos, ou amenizar o efeito que eles trazem sobre a nossa casa. Mas além dos inimigos frontais, nós também, às vezes, na família, sofremos ataques pelas costas. Ataques que nós não estávamos esperando. Ataques que vêm de uma forma repentina e também nos desestabilizam. Por exemplo, a descoberta de uma traição. Puxa vida, o casal era tão abençoado, estava tão unido, indo à igreja junto, levando os filhos. De repente descobre que ele está traindo ela ou que ela está traindo ele. É um ataque pelas costas. A traição é uma punhalada pelas costas. Porque a pessoa em quem você depositava confiança, a pessoa com quem você tinha uma aliança, de repente você descobre que ela está te traindo. A mentira é um ataque pelas costas, a infidelidade, a deslealdade. E eu não estou falando só de adultério. Por exemplo, quando uma moça chega para os pais, uma jovem, sei lá, solteira, 17, 18 anos, chega para os pais e diz assim: eu estou grávida. Irmãos, eu sei que nós, como cristãos, temos que ter a mente aberta, temos que suportar as fraquezas das pessoas, estender a mão,
Mas eu não posso deixar de reconhecer que isso é um golpe muito grande para aquele pai, para aquela mãe que tinham planos e sonhos para aquele filho, para aquela filha. Não estou falando só da moça, do rapaz também, antes que alguém diga aí, ah, pastor, mas e o que engravidou? Sim, os dois estão errados. Se um filho chega e diz assim, olha, eu engravidei a minha namorada, é um ataque pelas costas. Tudo isso que eu estou falando são inimigos que podem desestruturar a família. Amém, irmãos? Então, nós precisamos identificar essas coisas.